Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Graziela Machado, que hoje falará com vocês o tema a respeito da substituição tributária do ICMS, a possibilidade de restituição da diferença do ICMS pago a maior nas operações com mercadorias, né? Primeiro, dizer que é uma satisfação poder palestrar nesse evento tão importante conduzido pelo BSSP, agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de falar a vocês, né, de chegar a vocês. Isso é uma satisfação imensa, né, para a gente que milita, né, na área do ensino, dos treinamentos. A gente diz milita porque a gente, ao mesmo tempo, a gente acha que ensina, mas na verdade a gente aprende muito com vocês. E nesse momento de distanciamento, né, que a gente não pode estar fisicamente juntos, essa possibilidade de palestrar de uma maneira que atinja, né, um número expressivo de participantes, enfim, de interessados no assunto, é muito gratificante mesmo. Para que vocês possam conhecer um pouquinho, né, do histórico do meu histórico, né, acadêmico e profissional. Então, eu sou mestre em Direito Empresarial e Cidadania, né, então tenho mestrado na área do Direito Empresarial e Cidadania, sou formada em Direito e também em Administração de Empresas, né, minha primeira formação foi em Administração, e nela que eu tive aula de Direito, um professor muito importante, que acabou me chamando a atenção, né, me despertando o gosto pelo direito, e aí acabei seguindo para a área do direito efetivamente. Então, também tenho pós-graduação, né, na área do direito tributário, enfim, desde sempre milito dentro da área realmente tributária. Trabalhei em empresas de renome, né, empresas de consultoria tributária por um longo período, até que chega um momento que a gente quer voos maiores, né? E aí eu acabei constituindo a minha empresa, né? E atualmente eu trabalho, né? Tenho sociedade com duas amigas na LTA Consultoria e Assessoria Tributária Aduaneira, onde a gente faz toda a parte de assessoria e consultoria, tanto na área de tributos, né, como na área também de comércio exterior. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de atuar, é uma satisfação poder atuar dentro da sua própria empresa, e daí você tem uma liberdade maior, né, para poder decidir, para poder organizar o seu modo de trabalho. Então, assim, né, trabalhei muitos anos até chegar nesse momento que a gente, né, precisa, né, você vê que você precisa de um espaço maior, e aí a gente se arriscou na constituição da empresa, né? Não é fácil, né? Muitos devem também ter os seus negócios, não é fácil hoje, quer dizer, acho que nunca foi, né, a gente ser um pequeno empresário, mas com jeitinho ali, com a qualidade, né, com a questão do aperfeiçoamento técnico e profissional, que é isso que a gente está fazendo aqui, acaba fazendo toda a diferença no seu negócio. Então, para dizer a vocês que sempre trabalhei, né, nessa área, eu comecei no escritório de contabilidade com 14 anos, né, já trabalhava em escritório de contabilidade, então toda a minha vivência foi, desde o início, voltada para a área fiscal, para a área tributária, né? Veja que a minha formação em administração e direito, eu digo, só me falta a contabilidade, que é algo que já está engatilhado aí, quem sabe daqui a alguns anos, que hoje eu tenho gêmeos de 3 anos, né? Então vocês imaginem, com gêmeos dentro de casa já não dá para se arriscar. Tive que parar um pouco, porque eu sou viciada em estudo, adoro estudar, sempre achei muito gratificante, eu não vejo como sacrifício, né? Eu faço porque eu gosto mesmo. E aí, mais adiante, quero ver se eu também tenho, né, no meu currículo também acrescentando aí a contabilidade, porque a experiência prática a gente tem, né? Mas falta o título. Também para dizer a vocês que sou professora de Direito Tributário na FESP, uma faculdade aqui em Curitiba, né? Eu estou falando de Curitiba, que é onde eu resido. Também sou professora de cursos, né, de pós-graduação, ministro aulas específicas em diversos cursos, né, de pós-graduação. Além disso, também sou instrutora e palestrante na área tributária, então a gente faz diversos treinamentos em companies, cursos abertos, e aí é pelo Brasil todo, né? Conforme eu sempre digo, onde está o cliente, a gente chega.
antes era presencialmente, agora a gente acaba tendo que utilizar as plataformas online para atingir o pessoal, a todos, na verdade, né? E, além disso, vocês vão ver aí que eu sou autora, né, do livro Substituição Tributária do ICMS, Aspectos Jurídicos e Práticos, que, por sinal, é o tema da nossa palestra, né? Então, essa é a minha dissertação de mestrado, que é exatamente o tema da nossa palestra. Por isso, é uma satisfação enorme poder falar, né, sobre um tema que eu estudei durante muito tempo, né? Não só na época do mestrado, mas eu já vinha estudando o tema antes. E é uma satisfação porque quando eu escrevi o livro, não, me desculpe, quando eu fiz a dissertação, quando eu fui defendê-la, eu defendi em julho, e a decisão do Supremo saiu em outubro de 16. Mas é muito interessante porque todos os aspectos, eu sempre fui a favor dessa restituição, depois eu vou explicar com detalhes a vocês. Então, quando eu fiz a minha dissertação, eu coloquei os diversos princípios que eu entendia que norteava e que, por isso, o Supremo teria que dar uma decisão favorável ao contribuinte e, por sorte, né? Por sorte não, mas acho que os argumentos e constitucionalmente falando era realmente devido a essa restituição, o Supremo, em outubro de 16, deu decisão favorável aos contribuintes e, desde então, os estados tiveram que se adequar para essa nova realidade. Então, só para contar um pouquinho desse histórico, tanto acadêmico quanto profissional, né? Para que vocês tenham aí, para falar assim, não é, né, não é a doida aí que está falando, não, a gente estudou, né, e estuda ainda, né, porque essa área tributária é um estudo constante, a gente não consegue parar. Muito bem, então vamos lá para o nosso primeiro slide falando a respeito do tema, é justamente o conceito, né? O que vem a ser a substituição tributária do ICMS. Alguns acham que o tema é um tema novo, mas não, né? A ST ela já traz, né? A gente já tem uma previsão lá no artigo 128 do Código Tributário Nacional, que está aí no slide a vocês, que é aonde ele dispõe que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Porque, na verdade, quando a gente fala em substituição, nós estamos falando em responsabilidade, né? E aí, eu sempre gosto de iniciar, quando eu trato do tema da ST, esse conceito, que, na verdade, a substituição tributária é você atribuir ao terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido em operações ou prestações, né? Então, é um conceito bastante amplo que tem a ver com a figura da responsabilidade. Então, sempre que nós falamos em substituição tributária, nós estamos falando em atribuição de responsabilidade. Isso por quê? Porque quando a gente estuda, né, a regra tributária, a gente sabe que um dos critérios que nós temos ali, que é o critério pessoal, que a gente diz, nós temos de um lado o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que está compelido ao pagamento do tributo. Então, se nós formos verificar aí no nosso material, o sujeito passivo ele se divide em contribuinte e responsável. Né? Nas aulas eu sempre gosto de pontuar que a figura do sujeito passivo ele tem, né, essa situação específica, porque ora eu sou sujeito passivo porque eu sou contribuinte, ora eu sou sujeito passivo porque eu sou responsável. E qual é a diferença entre eles? O contribuinte ele tem relação direta com o fato praticado. Né? Então, por exemplo, contribuinte do ICMS. Para eu saber quem é o contribuinte do ICMS, eu tenho que olhar qual é o critério do ICMS. Então, qual é o critério material que eu tenho do ICMS? Então, nós vamos ter lá, realizar operações de circulação de mercadoria, prestar serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, lembrando que o de comunicação ele tem que ser oneroso, ou ainda, né, importar mercadorias do exterior. Então, eu olho para esse critério material e eu consigo saber quem é o contribuinte. Então, por exemplo, se uma empresa está revendendo mercadorias, ora, se o critério material diz que é praticar operações de circulação de mercadoria, então aquele comerciante que está realizando a venda, ele será contribuinte do ICMS, porque ele está praticando diretamente o fato. Mesma coisa uma transportadora, ela vai iniciar um serviço de transporte, vai prestar um serviço de um estado para o outro, a gente consegue identificar, porque isso também está no texto constitucional, né, lá no artigo 155, inciso 2, quando ele trata do ICMS, lá ele vai tratar, né, prestações de serviço interestadual e intermunicipal. Então, eu consigo identificar quem é o contribuinte. Só que, além da figura do contribuinte, nós temos também a figura do responsável. O responsável é aquele que ele não pratica o fato diretamente,
mas ele, de alguma maneira, tem relação. E, por isso, a lei o coloca nessa condição de sujeito passivo, mas numa figura de responsável. Por isso que no slide eu coloquei para vocês. Responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa da lei. Então, o responsável, ele vem por uma previsão legal. Então, ele não pratica diretamente o fato gerador, mas ele acaba sendo eleito por uma disposição legal, né? Então, no caso do ICMS, nós vamos encontrar isso na figura da substituição tributária. Lembrando a vocês, né, que a substituição tributária, ela é um gênero da qual nós temos 3 espécies. Então, nós temos a substituição tributária das operações antecedentes, nós temos a substituição tributária das operações concomitantes e nós temos a substituição tributária das operações subsequentes, que é justamente a que nós vamos falar aqui, que é a substituição tributária das operações subsequentes. Então, a substituição tributária das operações antecedentes, ela é parecida, né, com a figura que a gente usa do diferimento, né? O diferimento do ICMS, que a gente trata como uma postergação do recolhimento. Então, quando nós falamos em substituição antecedente, a gente está querendo tratar dessa situação, onde a empresa pratica um fato, né? Ela pratica o fato gerador de ICMS, mas de vez dela recolher no momento que ela está realizando a venda, o fisco atribui isso ao próximo da cadeia. Nós temos um exemplo dessa ST com sucata. Nós temos um convênio que trata na operação interestadual, não são todos os estados que participam, são alguns, mas na venda interestadual dessa sucata, aquele que está vendendo, por exemplo, do estado A, ele vende, não destaca o ICMS, que seria devido nessa operação, e quem acaba recolhendo é o adquirente que está no estado B. Então, acaba sendo aí uma forma de substituição tributária das operações antecedentes. Nós também temos a substituição tributária das operações concomitantes, né? E que nesse caso específico seria o transporte, né? A substituição tributária concomitante, o único exemplo que nós temos é em relação ao serviço de transporte. Então, em diversos estados, quando vocês contratam uma transportadora, principalmente se for transportador autônomo ou se for transportador de outro estado, é comum que alguns estados atribuam a responsabilidade pelo recolhimento desse ICMS do serviço de transporte aos tomadores dos serviços ou aos remetentes, né? Então, é uma forma de substituição tributária, porque de vez o transportador recolher, quem recolhe é o tomador do serviço, vamos dizer assim, ou alienante do serviço. E a terceira, que é a substituição tributária subsequente, é essa que nós vamos tratar aqui, né, durante a nossa palestra, e que tem previsão no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, no parágrafo 7º, essa é toda a base para a ST das operações subsequentes, ele vai trazer expressamente que a lei pode atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Esse é o tema central da nossa palestra e é o tema central da decisão do Supremo, que ele fala justamente da substituição subsequente, quando ele diz que eu posso atribuir a responsabilidade em relação a um fato gerador que ainda vai acontecer. E nós vamos ver que na substituição tributária subsequente é exatamente isso. Eu acabo fazendo o recolhimento do imposto de uma operação que ainda está por vir, né, de uma operação que vai ocorrer ainda. Então, ela era questionada, né, no passado, lá no início, quando veio a Constituição de 88, se questionava muito essa substituição tributária subsequente, porque como é que eu vou cobrar o imposto de uma operação que ainda nem aconteceu? Na verdade, até hoje, toda boa doutrina do direito tributário vai fazer críticas a essa forma de substituição tributária. Mas nós temos que lidar com a realidade, né? A realidade é que a discussão sobre ela chegou no Supremo, o Supremo disse que é válido essa forma de substituição tributária, mas ainda ficou o questionamento sobre esse direito de restituição quando se pratica uma base de cálculo inferior ao valor que foi praticado pelo primeiro da cadeia comercial, que é o substituto. Então, esse é o tema central que nós vamos falar aí nos próximos slides. Nós vamos tratar exatamente dessa situação. Muito bem, dando sequência aqui à explicação, né, a respeito da ST.
coloco aqui para vocês o slide sobre o funcionamento, né? De como que se dá essa substituição tributária subsequente, né? Como que é o funcionamento dela, né? Então, trago a vocês um exemplo de operação interna, onde nós temos ali o primeiro da cadeia comercial, que eu coloquei como exemplo a indústria, né? Mas nós sabemos que os substitutos tributários, eles podem ser estabelecimento industrial, pode ser o distribuidor ou até mesmo importador, mas aqui para facilitar, né, o nosso exemplo eu considerei indústria, aí na sequência o atacadista, do atacadista para o varejo e do varejo para o consumidor final. Então, quando o produto ele entra na regra da substituição tributária, o que nós temos então? Nós temos o estabelecimento industrial recolhendo, além do ICMS da operação própria, o que a gente chama de ICMS substituição tributária. Então, vocês verifiquem ali no desenho que eu coloco, né, na setinha, quando está saindo da indústria, que ele tem, além do ICMS da operação própria, mais o ICMS-ST. Porque esse é o intuito da substituição tributária subsequente, é fazer com que o primeiro da cadeia comercial, ou enfim, o substituto tributário, porque também pode ser o distribuidor ou importador, que ele recolha, além do ICMS da operação própria, também o ICMS das operações subsequentes. Então, a indústria, ao emitir a nota fiscal para o distribuidor, destacará o ICMS dela, né, da operação própria mais o ICMS-ST. O distribuidor vai receber essa mercadoria, ele não tem crédito sobre essa mercadoria, porque ela está sobre a regra da substituição tributária, e quando ele repassar essa mercadoria para o varejo, percebam que ali eu coloquei operação sem ICMS. Por que eu coloquei operação sem ICMS? Não é que ela não tenha destaque, né, do imposto, não é que não foi recolhido o imposto sobre ela, não é isso. É que o ICMS ele já foi recolhido de forma antecipada. Então, na verdade, o distribuidor, esse ICMS-ST que vem destacado na nota da indústria para ele é custo, né? Ele vai repassar isso no valor da mercadoria. Então, quando ele vende para o varejo, né, pensando aqui numa operação interna, até frisei, né, para a gente não fazer confusão, porque operação interestadual é outra regra, mas dentro da operação interna ele venderia, então, ele faz a sua venda para o varejo sem destaque de ICMS, né? Aqui ele utiliza o CFOP 5405, CST 60, e o varejo, por sua vez, também vende para o consumidor final sem destaque de ICMS-ST, também no 5405, CST 60, indicando que já houve o recolhimento antecipado. Então, vocês percebam que o regime da substituição tributária subsequente, ele é muito interessante do ponto de vista do fisco, por questões que a gente chama, né, a doutrina chama de praticabilidade. Por que praticabilidade? Porque isso facilita toda a parte de fiscalização, orientação e procedimento do fisco. Porque uma vez que eu coloco o produto na regra da ST, percebam que o fisco ele vai concentrar o recolhimento do imposto no número reduzido de empresas. Então, as empresas que normalmente são eleitas substitutas, como elas são indústrias, são importadoras, elas são grandes, né, empresas, mas o número dela é reduzido, então facilita muito a fiscalização. Veja que uma vez que o produto está na regra da ST, vamos pensar lá em bebida, né? Bebida está na regra da substituição tributária, cerveja. Então, de vez o fisco tem que fiscalizar todo mundo, os distribuidores, todos os bares, restaurantes, supermercados, ele acaba concentrando o recolhimento aonde? No estabelecimento industrial. Porque nós estamos vendo, por exemplo, que, regra geral, ao sair do estabelecimento industrial, ele já está fazendo o recolhimento de forma antecipada. Os outros da cadeia só vão repassar informações. Mas o recolhimento mesmo, ele está onde? Ele está no primeiro da cadeia comercial. Então, isso facilita muito o trabalho do fisco. Não só em termos de fiscalização e de arrecadação. Por quê? Porque ele recebe antecipado. Percebam que quando o industrial faz a venda, ele já destaca o ICMS da operação própria e o ICMS-ST, que ele vai recolher. E isso é uma arrecadação antecipada, porque o fisco ele vai receber antecipadamente esses valores. Vejam que essa mercadoria ela pode demorar 6 meses para chegar no consumidor final, 2 meses, 1 mês, isso não importa. O tempo que ela vai demorar para chegar ao consumidor final já não é relevante para o fisco, porque ele já recebeu o valor antecipado. Então, vejam que também do ponto de vista da arrecadação é muito interessante, porque o fisco ele acaba recebendo esses valores de forma antecipada. Então, veja que nós temos, primeiro,
facilidade na fiscalização, um controle mais rígido em algumas empresas, né, porque são algumas empresas que ficam compelidas a recolher de forma antecipada. Outra situação é porque o fisco já recebe esse valor antecipadamente, então já entra esses valores nos cofres antes mesmo da mercadoria chegar ao consumidor. Inclusive, essa é a crítica da doutrina em relação à ST, porque você acaba antecipando o imposto de uma operação que a gente nem sabe se vai acontecer. Porque realmente pode, no meio do caminho, essa mercadoria ser extraviada, ela ser roubada, ter furto, pode acontecer da empresa fechar e não vender, caso fortuito, enfim, N situações que podem fazer com que essa mercadoria efetivamente não chegue ao consumidor final. Mas, de qualquer forma, o Estado ele já está recebendo de forma antecipada. E aí, o ponto central de toda a nossa discussão é o seguinte: o fisco, então, ele pede para que a empresa faça o recolhimento antecipado. Tá. Como que eu vou antecipar o valor em relação a uma mercadoria que eu não sei ainda qual é o preço que vai ser praticado do atacado para o varejo e do varejo para o consumidor final? Como é que eu vou antecipar? Como é que eu vou pedir para a indústria, né, fazer o recolhimento desses valores se eu não tenho o preço que é praticado lá no consumidor final? Aqui é o ponto central da discussão da substituição tributária. Por quê? Como na maior parte dos produtos não tem como o fisco saber qual é o valor praticado lá na ponta com o consumidor final, como que ele vai trabalhar? Com presunções. Ele vai presumir isso, né? Presumir valores. E como que são feitas essas presunções? Através das chamadas MVAs, né, que vocês devem ouvir constantemente, né, margem de valor agregado, ou IVA, né, no caso de São Paulo, índice de valor adicionado, né, setorial. Então, é através dessas margens que o fisco consegue exigir do substituto, que é o primeiro da cadeia comercial, que ele faça o recolhimento. Então, em cada estado, nós temos lá uma legislação, que às vezes está dentro do regulamento, às vezes está em portaria, em decreto, ele traz essas margens, né, que são as margens presumidas, e essas margens são utilizadas, então, pelo substituto para que ele possa fazer o cálculo da ST. Então, vamos pensar aqui no exemplo da tinta, né, que é um produto que está na regra da substituição tributária. Então, vamos imaginar que o Estado, né, um determinado Estado fixou uma margem de 50%. Então, quando a indústria fizer a venda desse produto, vamos imaginar que o preço estabelecido na nota de venda para o atacado seja 1.000, então ela vai destacar lá 12% sobre 1.000. Só que além dela destacar o 12%, que já seria o ICMS normal da operação, ela vai ter que fazer essa base presumida. Então, ela vai pegar esse valor de 1.000, acrescer 50%, e aí nós vamos ter uma base de ST de 1.500. E ela vai calcular a substituição tributária sobre 1.500. E aí, a discussão que nós temos, e que chegou para o enfrentamento do Supremo, foi justamente isso. Olha, nós temos uma base que foi presumida de 1.500. Mas vamos imaginar que o varejo, quando foi vender essa mercadoria para o consumidor final, ele não vendeu por 1.500, ele vendeu por 1.300. Como é que fica essa diferença? Porque a indústria, quando calculou, ela fez a presunção e recolheu o valor de ICMS antecipado ao Estado, considerando R$ 1.500. E, na prática, quando foi vendido ao consumidor, foi vendido por 1.300. Então, essa diferença é que foi o enfrentamento do Supremo. Devolve ou não devolve esse valor, né? Faço a devolução ou não? Então, o que aconteceu? Em 2008, nós tivemos essa ação direta de inconstitucionalidade, que está aí, a 1851-5, aonde o Supremo enfrentou a questão, mas numa ação direta, né, de inconstitucionalidade, aonde se questionava o convênio 13 de 97, que foi assinado por alguns estados e que lá ele dizia que não caberia a restituição dessa diferença. Então, esse tema chegou lá no Supremo e o Supremo falou, realmente, os estados que assinaram o convênio, né, desde que eles tenham regulamentado isso internamente, realmente, se for vendido por preço, essa mercadoria chegar ao consumidor final por preço inferior, não cabe a restituição. Mas também, se for vendida por um preço superior, não cabe o complemento ou a cobrança. Então, isso foi em 2008, foi enfrentada essa questão,
né, a respeito dessa devolução. E aí, então, ficou decidido que, por conta do convênio 13, prevê que não caberia a restituição desses valores, então que os estados não precisariam fazer essa devolução. E aí, o que aconteceu? Embora essa jurisprudência ela estivesse analisando especificamente o convênio 13 de 97 e os estados que participavam dele, o que aconteceu? Outros estados que nem participavam do convênio 13 entenderam o seguinte: já que o Supremo decidiu que não precisa fazer a restituição desses valores, então nós vamos revogar e tirar das nossas legislações essa necessidade. Porque até então, a maior parte dos estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas, a maior parte dos estados, eles tinham previsão na sua legislação dizendo o seguinte: olha, se essa base presumida, quando for vendida para o consumidor final, ela se der por um valor inferior, e a empresa provar que vendeu por um valor inferior, ela tem direito a restituir. Em contrapartida, se ela vender, né, praticar um valor superior, ou seja, foi usada uma base presumida de R$ 1.500, mas lá na venda para o consumidor final foi feita a venda por R$ 1.800, ela também vai ter que complementar. Então, essa jurisprudência aqui, que era específica sobre um convênio, acabou resultando no que os estados tivessem entendimento de que não teria mais que se fazer a restituição, né, do ICMS. Isso gerou aí um grande problema, porque a maioria dos estados revogaram isso das suas legislações e tiraram essa possibilidade, então, de restituição que até então ela existia. Voltando lá para o nosso esqueminha, então aqui, né, voltando. Então, nós temos o recolhimento, né? Então, como eu disse a vocês, tem essa base presumida, um exemplo de R$ 1.500. O atacado, ao vender por varejo, vocês vejam que na operação interna ele não destaca, né? O varejo também vendendo para o consumidor final, ele não destaca, mas ele informa na nota fiscal que houve um recolhimento por ST e que teve essa base, então, presumida de R$ 1.500. E aí, então, sempre nós tivemos essa discussão, né? Porque, inclusive, o tema central do livro, né, que é o aspectos jurídicos e práticos, era justamente isso. Não, se o Estado quer instituir a substituição tributária, né, já que ela foi validada, né, o Instituto, por ser uma técnica de arrecadação, ok, se ele quer manter a ST, tudo bem, mas ele tem a obrigação, né, de devolver esses valores caso ela se dê por né, essa base presumida se dê por um valor inferior. Por quê? Porque se ele não faz, é como se ele estivesse realizando o confisco. Ele viola o princípio da não cumulatividade. Porque vamos pensar juntos. Vamos imaginar que essa operação ela estivesse na regra normal, né, do ICMS. Ora, se ela estivesse na regra normal do ICMS e o varejista vendesse essa mercadoria por R$ 1.300, vejam, ele iria pagar o ICMS sobre 1.300 e não sobre 1.500. Então, o fato de estar na regra da ST não pode alterar aquilo que eu teria em condições normais de regra da não cumulatividade. Então, esse foi o ponto central, né, da dissertação, e também foi o ponto central da discussão no Supremo. Por quê? Se eu não devolvo, eu estou ferindo o princípio de não cumulatividade, da moralidade, do não confisco, né? Então, o não devolver esses valores é como, né, o fisco está se apropriando de um valor que não é o real. Então, toda a discussão ela acabou se dando por conta disso. Mas, em virtude dessa ação direta aqui de inconstitucionalidade, 1851, acabou criando-se, então, essa ideia de que os estados estariam desobrigados de fazer a restituição dessa diferença. Muito bem. Quando chegou 2009, me desculpe, pessoal, essa decisão 1851, eu falei para vocês que ela é de 2008, não, ela é de 2002. Essa decisão 1851, ela é 2002. Quando chegou 2009, o Supremo acatou um outro recurso que foi recebido como repercussão geral para analisar novamente o tema. Essa decisão ela foi oriunda de uma ação movida no estado de Minas Gerais, aonde a empresa argumentava que não, que pelo texto constitucional, né, que pelo parágrafo 7º da Constituição, os estados teriam sim que devolver essa diferença, né, de ICMS caso a base, o valor da operação praticada na venda ao consumidor final, ele se desse por um valor inferior à chamada base presumida.
E toda a discussão em torno do tema, e a própria empresa utilizou isso como argumento, foi com base no parágrafo 7º. Porque se nós voltarmos um pouquinho, ó, o parágrafo 7º da Constituição, ele realmente legaliza a ST ao dizer: a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, ele está dizendo, né, que eu posso cobrar antecipado de um fato que ainda vai acontecer, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. E aí, o que os estados entendiam? Que esse fato gerador presumido, ele só era considerado se... Vou dar um exemplo, né? A distribuidora fez a venda lá para a farmácia do medicamento. E aí, calculou substituição tributária, destacou na nota. A farmácia, ela não consegue vender o medicamento, esse medicamento vence. Então, qual era o entendimento dos estados? Nesse caso aqui, cabe restituição, por quê? Porque não vai realizar o próximo fato gerador presumido. A farmácia não vai mais vender o medicamento. Como a farmácia não vai mais realizar a venda do medicamento, então ela tem direito a pedir de volta os valores referentes a esses medicamentos vencidos. Então, os estados se restringiam a esse tipo de devolução. Quando, na verdade, a gente também entende, foi assim o entendimento supremo, quando ele fala caso não se realize o fato gerador presumido, ele também quer dizer se esse fato gerador presumido se realizar por um valor inferior. Porque não faz sentido, eu faço uma presunção, o fisco diz que eu tenho que pagar sobre uma base de 1.500, mas na prática eu vendo essa mercadoria ao consumidor final, que é o último da cadeia, por 1.300, se ele não me assegura essa restituição, ele está ferindo imediatamente o princípio da não cumulatividade, como eu disse, e o confisco, né? Porque isso aqui seria uma apropriação indébita. Então, foi com base nesse parágrafo 7º que o Supremo, então, ao analisar a matéria em 2016, me desculpe, a matéria chegou em 2009, né? Entrou esse tema como repercussão lá no Supremo em 2009, mas a decisão foi em 2016, está aqui, né? 19 de outubro de 2016, que o Supremo, né, ele analisou, ele fez o julgamento da matéria, e aí, então, ele definiu a seguinte tese, né, para esse tema. Olha lá, é devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pago a mais no regime da substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Exatamente isso. Então, ele disse assim, ó, se a base de cálculo da minha operação, quando eu estou praticando a venda para o consumidor final, ela é inferior à base presumida, tem que garantir a restituição, porque isso faz parte do parágrafo 7º, né, quando ele fala de fato gerador presumido. O fato gerador presumido não é só eu não vender o produto que está sujeito a ST, é eu também fazer a venda por um valor inferior. E aí eu coloquei a vocês a questão da modulação, né? Ele modulou os efeitos para dizer que esse julgamento ele teria validade, então, a partir dali, né, para justamente não mexer nas legislações dos estados que não autorizavam essa restituição. Então, ele modulou os efeitos para dizer, ó, desde essa data, então, os estados estão obrigados a devolver essa diferença. E aí eu coloquei a vocês um exemplo, né, que é retirado lá do meu livro, justamente para vocês perceberem qual seria essa diferença. Então, verifiquem aqui no slide, que eu coloco, então, o valor aqui, o preço do produto, uma base de ST presumida de R$ 1.500, está aqui o valor de R$ 1.500, calculando a substituição tributária, né, então eu peguei aqui 1.500 vezes 18, né, considerei uma alíquota interna de 18, me deu ali o valor de R$ 270. Aí, desse valor, eu vou deduzir o ICMS da operação própria, considerei aqui 12% de própria, então 270 menos 120, ele me deu de ICMS substituição tributária 150. Então, quando eu vendo para o atacado, eu vou cobrar dele na nota 1.000 da mercadoria mais os 150 da ST. Então, eu tenho aqui R$ 1.150. Aí ele vendeu lá para o atacadista. O atacadista recebeu por 1.150, mas vendeu por 1.300. Tudo bem, operação interna, vendeu por 1.300, não destacou. Chegou lá no varejo, o varejo comprou do atacado por 1.300, mas ele vai vender, né? Fez a venda por R$ 1.400. Então, nesse momento que o varejo vende para o consumidor final por R$ 1.400, aqui nós verificamos que o valor da operação praticada efetivamente, ele é diferente da base presumida.
Então, a base presumida foi de quanto? R$ 1.500. E o valor da operação que eu pratiquei, 1.400. Então, 1.400 menos 1.500 é como se o fisco tivesse recebido em cima de R$ 100 valor a mais. Se ele tivesse, não, ele recebeu, né, em cima desses R$ 100 um valor a mais. Então, eu pego a minha base de cálculo efetiva da operação, que foi de 1.400, diminuo da base que foi presumida, que veio lá na nota do fabricante, e aí eu tenho, então, que o meu direito de recuperação, olha só, 18% sobre R$ 100, quer dizer que nessa operação a empresa tem direito a pedir de volta para o fisco R$ 18. Esse é o valor que ela pagou a mais. E quem que vai fazer esse pedido? O estabelecimento varejista. E por que o estabelecimento varejista? Porque é ele que está praticando a venda para o consumidor final. E porque é ele que, em última instância, foi sofrendo as consequências. Por quê? Quando o industrial vendeu para o atacado, ele repassou essa substituição tributária de 150 para o atacado. O atacado, ao vender para o comércio varejista, ele também repassa esse valor na venda para o varejo. Então, em última instância, quem consegue comprovar para o fisco que arcou com esse imposto porque ele estava embutido no valor da mercadoria e praticou um preço inferior é o varejo. Então, é esse exemplo aqui que justifica, né, que justificaria e que justificou a decisão do Supremo dizendo, nesse caso, se o valor da operação praticado ele é inferior à base de cálculo que foi utilizada pelo substituto, há sim direito de restituição da empresa. E por conta dessa decisão, desde 2016, os estados estão obrigados a adequar a sua legislação para permitir essa restituição. Então, nós temos aqui bem claro, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, essa questão da restituição. Então, foi toda essa discussão que chegou ao Supremo, né, dentro que teve esses efeitos de repercussão geral, então, quer dizer, ela automaticamente atinge todos os contribuintes de todos os estados, né? Por isso que os estados tiveram que adequar suas legislações, justamente para permitir essa restituição dessa diferença, né? Quando ela, então, é praticada por um preço, né? Essa base de cálculo da operação, ela se dá por um valor superior à base presumida. E essa decisão do Supremo, ela teve os mais diversos impactos quando a gente fala nos estados, né? Foram diversos os impactos. Então, assim, nós tivemos alguns estados que, logo depois da decisão do Supremo, correram para colocar isso nas suas legislações, né? Para dizer, olha, realmente, os contribuintes têm direito à restituição, ok, nós vamos restituir. Mas aí criaram uma série de burocracias, uma série de empecilhos, arquivos, né, alguns arquivos extremamente complicados, para que o contribuinte conseguisse fazer essa restituição. No primeiro momento, eles fizeram isso. Na sequência, eles falaram, mas espera aí, se as empresas, se eu, Estado, tenho que restituir quando o valor é inferior, eu também posso cobrar quando o valor for superior. E aí os estados também trouxeram em suas legislações dizendo o seguinte, olha, se a base que foi praticada para o consumidor final, ela for inferior à base presumida, a gente restitui. Mas se ela for superior, nós vamos fazer a cobrança desse complemento, né? E aí também eles trouxeram, e aí assustou os contribuintes, a questão da complementação, dizendo, olha, se a gente tem que restituir, também cabe o complemento. E começaram a colocar isso nas suas legislações, colocando prazo, alguns até falando de multa, nós já vamos tratar, né, dizendo que cobraria multa, então, dos contribuintes que não fizessem esse recolhimento. Teve alguns estados que teve o bom senso de dizer assim, embora não seja adequado, eu digo bom senso por conta do prazo, né? Dizendo assim, olha, a partir agora de tal data, um exemplo, né? Março de 2020 eu vou começar a cobrar complemento. Teve estado que ele retroagiu lá a data da decisão. Então, a decisão do Supremo é 19 de outubro, então desde 19 de outubro, caso alguma empresa tenha praticado por preço, a base, né, tenha feito a venda da mercadoria por uma base superior à presumida, eu também vou cobrar o complemento. E aí retroagiu isso a 19 de outubro. Então, eu quero deixar aqui para vocês algumas informações. Primeiro,
dizer o seguinte, porque a maioria dos estados estão argumentando que eles estão fazendo isso com base na decisão do Supremo. E isso não é verdade, porque a decisão do Supremo, quando ela chegou para análise, o que a empresa estava pedindo não era complemento. A empresa não foi bater lá na porta do Supremo para dizer, olha, nós queremos pagar complemento. Não, a análise era sobre a restituição, sobre quando eu tenho uma base de cálculo presumida, né, como nesse exemplo que nós falamos, uma base presumida de 1.500, mas o valor efetivamente praticado foi 1.400. Então, a decisão do Supremo, ela foi em relação à restituição, não em relação a complemento, né? Essa análise não foi feita pelo Supremo. E a própria Constituição, ela não fala nada de complemento. Então, assim, vocês vão dizer, mas, professora, não está certo, né, o Estado, porque se ele tem que restituir, também cabe a ele complementar. Eu entendo que não. Eu entendo assim, se o Estado, em algum momento, e isso acontece, pessoal, não vou dizer para vocês que não acontece, que acontece, a gente faz vários estudos tributários, a gente conhece diversos segmentos, então, posso dizer a vocês que até sei quais são os segmentos que a margem é baixa e que, na prática, quando chega no consumidor final, o valor da operação ele é superior. Só que, assim, se o Estado tem essa situação, ele fala, poxa, mas aqui naquele segmento eu recolhi, eu estou exigindo uma margem alta, mas nesse segmento a minha margem está baixa. Veja, eu entendo que não cabe a ele fazer complemento. Uma, porque não está na Constituição e também não é objeto da decisão do Supremo. Dois, porque se ele acha que a MVA que ele colocou é baixa, ele que aumente a MVA. Ele tem mecanismos, né, dentro da legislação para adequar essa margem e, de repente, elevar ela, já que para aquele setor a margem é baixa. Uma outra situação que ele pode fazer, que a gente teve alguns estados que adotaram esse critério, Santa Catarina, Goiás, para alguns segmentos, o que eles fizeram? Eles tiraram o produto da substituição tributária. Agora, né, vai ficar muito complicado, porque são muitos itens, porque agora nós vamos ter que fazer toda uma varredura no sistema da empresa para ter certeza que ela tem direito à restituição. Então, o que alguns estados acharam pertinente? Vamos retirar os produtos da ST. Né? Um bom exemplo, né, é o estado de Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina são poucos os itens que estão na regra da substituição tributária. Por quê? Porque o estado entendeu por bem que não valeria a pena deixar aqueles itens dentro da regra da ST pela burocracia que se criaria. Porque, assim, lógico, o Supremo decidiu que tem que restituir, mas a gente sabe que, na prática, quando chega no dia a dia lá das empresas junto ao Estado, não é assim, você me apresenta a nota e eu vou restituir. Não, os estados, como eu disse, criaram controles rígidos, eles querem arquivo, comprovação de nota, eles vão conferir arquivo XML de quem ele vendeu. Então, assim, tem uma série de burocracias para que você possa fazer essa recuperação. E, da mesma forma, também teria essa burocracia para os complementos, né? Na verdade, o arquivo que se usa para restituir é o mesmo para complemento, né? O Estado utiliza as mesmas informações. Então, alguns estados optaram por tirar os produtos da ST. Então, essa falácia, não, mas se o Estado tem que restituir, ele também tem direito a complementar. Eu entendo que não. Como eu disse, uma porque não está na decisão do Supremo, outra porque o Estado tem outros mecanismos para corrigir esse tipo de distorção. Um deles, por exemplo, é tirar o produto da ST. Então, deixa ele no sistema de débito e crédito e ele não vai perder nada com isso. Mas eu posso, né, dizer a vocês, assim, pela experiência prática também, né, porque a gente atua com diversos clientes nessas situações, lógico, para aquela empresa que realmente a base presumida ela acaba se dando por um valor inferior, mesmo que tenha toda a burocracia por parte do Estado, tem que fazer e pedir de volta, né? Porque esse é um valor importante para a empresa, né? É um valor que foi recolhido a maior e se ela tem direito, a gente tem mais que buscar mesmo os mecanismos, né? Ainda que o Estado coloque uma série de burocracias, para ter esse valor de volta, né? Então, acho que isso aí é um alerta bem relevante. Não vou dizer para vocês que já não tenha, né? Nós temos decisões isoladas no Rio Grande do Sul. Já lá no Rio Grande do Sul nós temos uma decisão que fala a favor do complemento, mas é uma decisão de primeira instância, né? Falando que o Estado tem direito a complementar. Enfim, essa questão do complemento com certeza vai virar uma nova discussão que talvez tenha que levar mais uns anos para chegar ao Supremo. Também quero comentar com vocês, né, aproveitando esse mesmo gancho, né,
eu já adiantei no slide, mas está aqui. Então, o complemento é devido? Aí eu coloquei, então, essa decisão lá do Rio Grande do Sul a vocês, que foi determinado que sim. Né? Então, olha lá, uma nova decisão favorável ao Estado determinou a possibilidade de cobrança da complementação do ICMS pago a menor em operações sujeitas a ST, independente se anterior ou posterior à publicação do decreto que regulamentou o tema no Rio Grande do Sul, após decisão do Supremo. E aí tem ali, né, segundo a juíza responsável pelo processo, o direito do contribuinte à restituição está embasado diretamente na decisão do STF. E o direito do Estado à complementação segue a mesma regra, pois a decisão foi quanto à definitividade da ST, de modo que ficou sedimentado que deve prevalecer o valor real praticado na operação. Mas, de qualquer forma, não é isso que está na decisão do Supremo. Eu entendo que isso aqui não foi o objeto da decisão, por isso, essa questão de complemento, eu entendo que cabe uma discussão. Tanto é, pessoal, que o que acabou acontecendo, né, em relação a essa questão de complemento? Aí, alguns estados, estrategicamente, o que eles fizeram? Eles pensaram assim o seguinte, bom, porque eu vou complementar, e a maior parte dos estados realmente estão pedindo complemento. Mas alguns, eles criaram um chamado regime alternativo, né? Ou regime optativo. Isso vocês vão verificar, eu coloco a vocês, esse convênio é 67 de 2019, né? O convênio vocês conseguem acessar lá no site do Confas. Então, esse convênio 67 de 2019, ele trouxe 2 pontos. Autorizando as unidades a não exigir juros e multa. Veja só, os estados são tão espertos que, para o complemento, inclusive, eles celebraram esse convênio para dizer que não ia cobrar juros e multa das empresas que paguem até o prazo que está lá no convênio, acho que até 30 de junho, agora, né? 30 de junho para pagar, de forma espontânea, sem juros nem multa. E aí, olha só, instituição de regime optativo de tributação da substituição tributária, que é sobre ele que eu quero falar. Então, o que alguns estados colocaram? Eles colocaram o seguinte, assim, olha, nós também podemos te dar uma alternativa. E qual é essa alternativa? Eu não te restituo nenhum valor, você também não precisa me complementar, porque assim, nós temos atividades que elas trabalham com diversos setores da ST. Então, vamos pegar lá um exemplo, o supermercado. O supermercado, ele tem diversos produtos dentro da regra da substituição tributária. Então, tem produtos que ele vende que dá valor a restituir e tem produtos que ele vende que dá valor a complementar. Então, o que o Estado falou? Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um acordo aqui. Então, eu não te cobro nada, não te cobro esse complemento, mas também não te restituo. E aí você se enquadra nesse regime optativo. Então, com base nesse regime optativo, né, as empresas, então, não precisariam complementar, mas também não teriam direito de pedir a restituição. Lógico, algumas empresas acabaram entrando aqui porque o valor que ela teria a complementar seria significativo, então elas acabaram optando por esse regime, né, regime optativo de tributação. Mas é importante dizer que isso não são todos os estados. Esse convênio 67, ele é um convênio autorizativo. Então, o fato de ter alguns estados que assinaram ele não significa que isso esteja na legislação. Então, sempre quando a gente for tratar com o cliente, for analisar, a gente tem que ver se no estado existe essa possibilidade de regime optativo. Tem estado que instituiu ele mais para de acordo com o faturamento das empresas. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos regime optativo, ele trouxe o regime optativo de acordo com o faturamento da empresa. Né? Tem alguns estados, como Mato Grosso, que ele trouxe outras condições lá para que você opte por ele. Né? Então, essa questão de adotar ou não regime optativo tem que analisar a legislação de cada um dos estados, né, efetivamente. Mas o que eu quero dizer a vocês, aqui já para a gente finalizar, né, a nossa palestra, porque se deixar, eu estou acostumada, eu sempre digo, né, a dar os treinamentos de 8, 16 horas, se deixar a gente fala o dia todo. Mas aqui, para dizer a vocês assim, é um tema bem atual, é um tema que as empresas têm sentido ele agora, porque embora a decisão seja de 2016, foi do ano passado para cá que os estados começaram a se atentar e verificar que
existia nessa questão da restituição também essa possibilidade de complementação. Como eu disse para vocês, eu não concordo com a questão do complemento, mas isso está previsto na legislação dos estados, então a gente tem que trabalhar com os clientes essa realidade, né? E é importante a gente conhecer, né? Por isso que eu quis falar com vocês sobre isso, conhecer esse universo, saber de onde vêm os fundamentos, porque quando a gente conhece a origem daquela situação, o porquê que o Estado está procedendo daquela maneira, fica mais fácil até para a gente orientar o cliente, para a gente poder tomar as decisões, né, sobre como nós vamos tratar esse assunto, faço o complemento, não faço, será que vale a pena entrar com mandado de segurança, com uma decisão para não, né, com um processo, sei lá, de consulta, para analisar essa situação no Estado. Então, é uma coisa bem recorrente. Agora, né, os estados, a maior parte deles tem regulamentado essa matéria, seja para falar da restituição, seja do complemento, seja do regime optativo. Então, peço a vocês que fiquem bem atentos, né, a essa matéria. Está aí o material para consulta, né, de vocês. Recomendo também aqueles que puderem, tem o livro, né, que trata da matéria, embora seja um livro de dissertação de mestrado, né, eu sempre digo, a primeira parte dele é uma parte bem jurídica, a segunda parte já é mais prática, mas como eu já venho de um universo de aula e de treinamento, então é um livro assim leve, né? A gente usou uma linguagem bem tranquila sobre o assunto, porque quando a gente analisa a ST, é lógico, a gente está falando aqui de um universo bem restrito, mas a ST a gente tem vários pontos, né, vários assuntos que dá para tratar dentro do regime da substituição tributária. E aí também aproveito para deixar vocês, né, aqui está o meu contato, né, se alguém quiser seguir lá nas redes sociais, o Prof. Graziela Machado no Instagram, também no LinkedIn, Facebook, também tem a página da empresa, né, se alguém quiser acessar, é o www.ltaconsultoria.com.br, enfim. A gente está aí nas mídias, né, porque hoje é isso, ainda mais com a questão da pandemia, aí é que a gente não pode deixar mesmo de estar nas redes sociais, aparecer, conversar com vocês. Então, se quiserem seguir, a gente sempre coloca dicas, fala de treinamentos, né? Tem matérias no site também sobre os diversos assuntos, inclusive sobre esse da questão de complemento, de restituição. Então, nós estamos aí sempre, lógico, e à disposição também de vocês, né? Se precisar de alguma coisa, tá aí as nossas redes sociais, é uma maneira da gente manter um contato, né? Mais uma vez, agradecer pela participação, né, pelo tempo de vocês, né, espero que tenham gostado da palestra, e quem sabe a gente se vê aí em outros eventos, né, que trate a respeito da tributação, da contabilidade. Aproveitar também para desejar sucesso, né, a todos vocês aí dentro das suas atividades. Fiquem bem, né, se cuidem e que essa pandemia logo passe e a gente, né, possa retomar aí as nossas atividades. Ok? Um abraço a todos.